O Corinthians se aproxima de negociação polêmica e ambiciosa para reforçar a zaga. Um ídolo do rival está na mira para 2025. A diretoria alvinegra avalia a chance de contratar um dos principais defensores do futebol brasileiro. Confira. Expulsão de Yuri Alberto faz Ramon Dias dar bronca em público no camisa 9. Torcida apoia a postura. Timão entrou em campo visando quebrar o tabu de mais de 5 anos sem vencer o Alviverde no Allianz. Empate no derby. Na noite desta quinta-feira, 6, o Corinthians entrou em campo para mais uma rodada do Campeonato Paulista diante do maior rival Palmeiras em pleno Allianz Parque. Portanto, o duelo teve um atraso de 30 minutos, mas isso não atrapalhou o ímpeto dos atletas que protagonizaram um derby quente. Sendo assim, debaixo de muita chuva, o derby terminou empatado pelo placar de 1-1. Os gols marcados no duelo foram pelos atletas Maurício, do Palmeiras, e Yuri Alberto, do Corinthians. No entanto, um fator que chamou bastante a atenção da torcida do Corinthians foi uma determinada atitude de Ramon Dias com o atacante Yuri. Tudo porque o camisa 9 foi expulso no início do segundo tempo. Fato que deixou o técnico argentino indignado e mesmo à beira do campo fez questão de dar uma sonora bronca no atleta. Reação da torcida corintiana com a postura de Ramon. Em plena rede social X, antigo Twitter, centenas de torcedores aprovaram a atitude de Ramon Dias após a expulsão do camisa 9 alvinegro. Ele ainda saiu achando que não fez nada demais. Ramon fez certo em dar bronca mesmo, disse um torcedor. Abra aspas. Pagamos ingressos, assinamos os PPV e streaming e o cara faz isso em um clássico. Brincadeira. Ramon Dias está correto, afirmou outro. Yuri foi burro 2 vezes hoje. Ramon foi certo em brigar com ele, afirmou mais um. Situação do Timão no Paulistão. Com o resultado diante do Verdão, o Timão continua mais líder do que nunca em seu grupo, agora com uma vantagem de 4 pontos para o Mirassol, que foi derrotado nesta última quarta-feira para o São Paulo. O próximo desafio do Alvinegro de Parque São Jorge será diante do São Bernardo, neste domingo, a partir das 20h30, horário de Brasília, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Memphis Depay pressionou a diretoria por camisa 10 e causou desconforto com Rodrigo Garro nos bastidores. O jogador conversou com o executivo de futebol do Timão para ficar com a camisa 10 e irritou o argentino, dono da numeração. Memphis Depay é o novo camisa 10. O Corinthians pode garantir a sua classificação para a próxima fase do Paulistão em breve. Porém, nos bastidores, o clima é de tensão entre os principais nomes do elenco. Além de lidar com o extracampo de Memphis Depay, após condenação na França, foi revelado que o jogador criou um conflito interno no elenco alvinegro, principalmente com Rodrigo Garro. Depois de ficar com a camisa 10, que pertencia ao meio-campista argentino, os bastidores vieram à tona. Foi revelado que o jogador teria pressionado a diretoria do Corinthians. Rodrigo Garro ficou chateado com a situação. De acordo com as informações do portal Trivela, Rodrigo Garro teria ficado bastante chateado com a insistência de Memphis Depay em roubar a numeração da sua camisa. Fontes ouvidas pela reportagem apontaram que o meio-campista argentino, que se envolveu em uma polêmica no início do ano, se sentiu desrespeitado pela forma com a qual a diretoria trata o assunto. Fabinho Soldado tenta resolver a situação. Memphis Depay teria feito as suas exigências ao executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado. O dirigente, por sua vez, se vê em uma posição difícil. Nos bastidores, o executivo estaria buscando uma solução. Porém, as cobranças de Memphis estaria criando um grande desconforto no elenco e deve ser resolvido nos próximos dias. Horas antes do derby, Charles indicou nova numeração após polêmica envolvendo Depay e Garro. O meio-campista esteve à disposição de Ramon Dias para o duelo contra o Verdão. A polêmica agita o Timão antes do derby. Vale ressaltar que uma vitória fora de casa significaria para o Timão a segunda conquista consecutiva sobre o rival, algo que não acontece desde 2018, ano no qual o Timão foi campeão estadual em cima do arquirrival Alviverde. No entanto, uma situação vem chamando a atenção nos bastidores da equipe alvinegra nas últimas horas. Trata-se da mudança do número de camisa envolvendo Memphis Depay e Rodrigo Garro, devido a uma cláusula no contrato do atacante holandês. Dessa forma, Depay vai ficar com a camisa 10, enquanto Rodrigo Garro terá a camisa 8 em suas costas na atual temporada. O detalhe é que outro atleta entra neste contexto meramente polêmico no Timão, o meio-campista Charles, que até então vestiu a camisa 8 no clube de Parque São Jorge. Charles se pronuncia indiretamente sobre a situação. Na manhã desta quinta-feira, horas antes da partida decisiva contra o Palmeiras, Charles removeu um destaque sobre jogos realizados pelo Timão com a camisa 8 em seu perfil oficial do Instagram. Por outro lado,
O jogador indicou após uma postagem também nesta manhã que a partir de hoje usará a camisa 18, numeração até então vaga no elenco corintiano. Volante está de volta. Depois do empate heróico contra o Palmeiras, o Corinthians começou nesta sexta-feira os preparativos para o confronto contra o São Bernardo, que acontecerá no domingo, às 20h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Dessa forma, uma das novidades no treinamento foi o retorno de José Martínez. O meio-campista venezuelano voltou a treinar com a equipe na quinta-feira, depois de passar um tempo nos Estados Unidos resolvendo pendências burocráticas. O Corinthians segue atento ao mercado de transferências, com os olhos voltados para reforços que possam fortalecer o time para a temporada de 2025. E agora, um nome que tem ganhado força nos bastidores do clube é o de Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio do Palmeiras, que, aos 31 anos, é uma das figuras mais representativas do time alviverde. Sua história com o Palmeiras é marcada por conquistas e grande liderança, tornando-o peça-chave na defesa do time de Abel Ferreira. Contudo, o futuro de Gustavo Gomes pode ganhar novos rumos, e o Corinthians começa a demonstrar interesse. Embora ainda não haja uma negociação oficial, o nome do defensor vem sendo discutido internamente na diretoria corintiana. A qualidade técnica de Gustavo Gomes, sua forte liderança em campo e a vasta experiência adquirida ao longo dos anos são atributos que chamam a atenção. Desde sua chegada ao futebol brasileiro, o zagueiro se consolidou como uma referência na posição, destacando-se não apenas pela solidez defensiva, mas também pela capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Esse perfil de jogador seria, sem dúvida, um grande acréscimo ao Corinthians, especialmente em um setor onde a consistência ainda é uma busca constante. No entanto, os desafios para a concretização dessa transferência são consideráveis. O Palmeiras, rival do Corinthians, certamente será resistente a liberar um de seus principais jogadores para um concorrente direto. Além disso, Gustavo Gomes possui um alto salário, somado ao seu valor de mercado, que está estimado em cerca de 8 milhões de euros, tornando a negociação ainda mais complexa. Mesmo diante desses obstáculos, a diretoria corintiana está aberta a explorar alternativas que possam viabilizar essa contratação, caso haja algum sinal de abertura para a negociação. A simples possibilidade de ver Gustavo Gomes jogando com a camisa alvinegra já causa alvoroço entre os torcedores corintianos. Para muitos, ele seria um reforço de peso, capaz de elevar o nível da defesa e trazer maior segurança para o time nas competições do próximo ano. Afinal, com sua experiência e liderança, o paraguaio poderia agregar bastante ao elenco, principalmente em jogos decisivos. Entretanto, a relação de longa data de Gustavo Gomes com o Palmeiras traz uma grande dose de delicadeza à situação. A forte identificação do zagueiro com o clube rival tornaria uma eventual transferência para o Corinthians uma movimentação ainda mais polêmica e controversa, tanto para os dois lados quanto para os próprios torcedores. Até o momento, não há nada concreto sobre uma investida oficial do Corinthians em busca do zagueiro, e a diretoria segue cautelosa em suas análises de reforços. No entanto, caso essa negociação evolua, com certeza ela será um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, atraindo a atenção não apenas dos torcedores dos clubes envolvidos, mas de toda a mídia esportiva. O cenário ainda é incerto, mas a possibilidade de ver Gustavo Gomes defendendo a camisa do Corinthians já está gerando expectativas e discussões intensas nos bastidores do futebol. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Gustavo Gomes para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.